mas a tendência é piorar. Você nota que acordou de novo o antissemitismo. As pessoas têm raiva do judeu, não sabem nem porquê, mas tem. Não é? Isso não é uma novidade. E sempre quando acontecem essas coisas, algo vai acontecer. Quando Israel esteve envolvido na Segunda Guerra Mundial, né? Hitler estava lá ascendendo, de repente ele olhou para os judeus e botou a culpa de toda a miséria da Alemanha nos judeus. Quem tem dinheiro? Judeu. Ah, então o culpado é eles. Aí começaram a tirar tudo dos judeus primeiro e depois incendiaram a sinagoga chamada Noite dos Cristais. E ali começaram a matar judeus. E depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo mudou muito. Como que mudou, Rafael? Nasceu Israel. Né? Em meio a tanta tristeza e a tanta luta, nasceu Israel. Agora, estão batendo em Israel. Estão ferindo Israel. Israel ainda tem amigos. Ainda tem. Mas até quando? Essa é a pergunta. Né? Porque os Estados Unidos, o maior amigo de Israel, está dividido. As universidades americanas estão contra Israel. Olha que coisa. Fizeram passeatas. Alguns congressistas disseram que não vão dar mais o dinheiro a essas universidades. Mas isso é uma coisa de se espantar, porque o americano sempre foi favorável ao judeu. A maior colônia judaica no mundo está nos Estados Unidos. Mas a partir de agora há uma mudança muito grande. O Brasil nunca foi pró-Israel e continua não sendo. Não é? A Europa, a Inglaterra sempre foi pró-Israel, mas agora também já está dividida. A França praticamente está se tornando um país muçulmano. Então nós estamos vivendo coisas de proporções bíblicas e às vezes as pessoas dentro das igrejas não estão nem prestando atenção nisso. Depois dessa batalha toda, o mundo vai mudar. E eu não sei, interessante que a guerra ainda não afetou o território israelense no sentido de uma invasão, né, contundente e tudo, mas eles estão querendo escalar essa guerra. Né? A Pérsia, que é o Irã, está querendo escalar essa guerra, está fazendo tudo para a guerra crescer. O objetivo disso é exterminar Israel. O mesmo espírito que estava em Hitler. Amém? Não é disso que eu quero falar não, mas eu gosto de chamar a atenção para que nós possamos. O mesmo espírito estava em Amã, destruir Israel. O mesmo espírito que estava em Hitler, destruir Israel. O mesmo espírito que está nos árabes, está. O objetivo é destruir Israel. Esse objetivo jamais será alcançado, mas Israel vai sofrer muito. E nós, como igreja de Yeshua, é que temos que estar lado a lado com Israel e orando por Israel. Porque o dia que Israel fala Baruch haba Beshem Adonai, como povo, a vida eterna chega. Essa é a chave. E Yeshua volta, né, quando eles clamarem, né, bendito é que vem em nome do Senhor. Aí Yeshua desce. Yeshua arrebata a igreja, desce com a igreja, e nós vamos reinar por 1000 anos. Isso fazendo um resumozinho rápido. Amém? Glória a Deus. Nós estamos na Parashá Hayes Sará, né, que significa a vida de Sara. Essa Parashá vai de Gênesis 23, 1 a 25, 18. A Haftará, que é a porção dos profetas, 1 Reis 1 a 31.
E a porção do Berit Hadashah, que é a nova aliança, Mateus 8:1, de 9 a 38. Hoje é nesse período que Sara morre, né? Sara morre com novinha, 120 anos. Uma garota. Bonita, bonita, dizem, né? Mas hoje eu quero falar do Berit Hadashah, do milagre que Yeshua operou, que diante de outras tantas maravilhas que ele fez, esse milagre que eu vou começar a falar não chama muita atenção, não. É um milagre assim, digamos, se a gente tivesse a nível de tamanho, um milagrinho pequenininho, né? Se é que a gente pode dizer assim. Está lá em Mateus 8, 14, 15. Ora, tendo Yeshua entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre. E tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e o servia. Não é um milagre, né? Não é andar sobre as águas, não é ressuscitar um morto. Ele apenas tocou na mão da sogra de Pedro. Isso é simplesmente tremendo. A sogra de Pedro não pediu, Yeshua não orou, não falou, ó amantíssimo Deus. Ele não fez isso. Ele a viu na cama e tocou em sua mão. Ou melhor dizendo, ele tocou a mão dele nela. E simples assim, a febre foi embora. Devia estar 38, 39, uns 40. Ele tocou, a temperatura dela voltou ao normal. Não precisou nem tomar Novalgina, né? Melhor que Novalgina esse negócio. Porém, este ato simples nos mostra quão grande é a autoridade de Yeshua, o Filho de Deus. Quão grande é a sua autoridade. Quanto poder e autoridade sobre tudo e todos ele tem. Logo depois dessa simples maravilha, dentro da casa de Pedro, começaram ao entardecer chegar endemoniados. Mas eu acho esse milagre, ele não chama muita atenção, mas ele demonstra como ele é santo, como ele é cheio de poder e cheio de autoridade, porque ele simplesmente toca, a doença já sabe que tem que sair. Porque você não sabe por que a sogra de Pedro estava com febre. Eu também não sei. E talvez nem ela soubesse. Mas ele chega, encosta a mão nela. E a disposição volta, a febre vai embora. Sei lá que enfermidade era, eu só sei que a enfermidade saiu. A enfermidade viu quem era que estava tocando nela. A enfermidade não tem poder nem autoridade para permanecer aonde Yeshua tocou. Eu acho isso tremendo. E logo depois disso, dessa maravilha, começa a chegar endemoniado lá na casa de Pedro, Mateus 8,16. Caída a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com sua palavra, expulsou os espíritos e curou todos os enfermos. Sabe lá que enfermidade que não apareceu. Mas ele expulsou todos os espíritos. Olha que coisa. Israel, a nação de Deus, a nação escolhida por Deus, a nação sacerdotal, estava cheio
de endemoniados. Porque o demônio entra quando nós não estamos em santidade. Olha que coisa. Agora, Yeshua, ele expulsa pela sua palavra. Você percebeu isso? Yeshua não expulsa porque manda perguntar o nome. Yeshua não expulsa porque sacode a pessoa, bate pé, grita. Ele não faz assim. Ele expulsa pela sua palavra. Está escrito. Ele expulsou demônio e curou os enfermos pela sua palavra. Isso é maravilhoso. Mas isso também já havia sido profetizado em Israel. Salmo 107, versículo 20. Enviou sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Que coisa. E sabe por que ele fez essas maravilhas? Veja em Mateus 8,17. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Talvez as pessoas não parem para pensar. Quando Yeshua tocou na mão da sogra de Pedro, a enfermidade foi para onde? Para ele. Você sabe por que ele não ficou com febre? Porque ele não tinha pecado. Mas ela foi para ele. Porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Quando ele expulsou aqueles demônios, os demônios só não entraram nele porque ele é santo. Não tem pecado. Mas ele tomou sobre si as nossas transgressões, as nossas doenças. Como ele é bom. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem alguma coisa de errado em nossa fé. Estou achando que nós ficamos, às vezes, enfermos, eu vou usar esse termo horrível, de bobeira. Eu acho que sim. Estou chegando a essa conclusão. Pois Yeshua já cumpriu o que está escrito lá em Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quando ele foi morto naquele madeiro, a ira de Deus veio sobre ele. Essa ira era para vir sobre mim. Mas ele pegou a minha doença. Rafael, me dá a tua doença. Me dá os teus pecados. E carregou naquela cruz. Por isso que ele fala o salmo, Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Tem gente que não entende. Ele está ensinando para nós, primeiro, ele é o Mashiach. E segundo, o nosso pecado faz separação entre nós e nosso Deus, ou seja, ele está comprovando que ele levou a minha doença, o meu pecado sobre ele, por isso deu um corte entre ele e o Pai, por amor a nós, por amor a mim, por amor a você. Isso é tremendo. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E quando nós olhávamos para ele na cruz, e eu tenho um testemunho sobre isso, que quando eu olhava lá em Minas Gerais, aquele boneco preso na cruz, eu falava, coitado, foi bonzinho, se deu mal. Eu reputava ele como um coitado.
Estava escrito assim. Ele disse que nós reputávamos ele como um aflito. Puxa, ele era bonzinho, mas se deu mal lá. Não é? Sai dessa cruz. Tu não é filho de Deus? E olha lá, ele está clamando por Eli. Dá água para ele beber. Era o vinagre. Ó, zombaram dele. Porque reputavam que ele estava em aflição. Reputavam que ele era ferido de Deus. E que ele era oprimido. Quem que oprime o homem? O diabo. Então olharam para ele e falaram, ele é um maldito. Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. A palavra de Deus se cumpre exatamente como ela fala. E ele estava ali naquele madeiro carregado da minha enfermidade, do meu pecado, e eu zombando dele, você zombando dele, achando que ele era o quê? Um oprimido do diabo, por isso ele estava ali. Tem um texto de Isaías que diz que meu povo não sabe que ele foi cortado do meio dos viventes por nossa culpa. Mas a gente não sabia. Eu não sabia, você não sabia, ninguém sabia. Nem Israel sabia. Nem quem seguiu ele sabia. Porque todos ficaram decepcionados. Todos foram embora. Todos falaram, caramba, segui ele 3 anos, agora não é nada, ele sai fora e a gente. Como é que a gente fica? Cada um foi para um lado, não é verdade? Então nós podemos dizer uma coisa, repete comigo, Yeshua já tomou minhas enfermidades e minhas dores sobre ele. Está escrito. Tem algo de errado na nossa fé. Nós estamos errando em alguma coisa. Nós não estamos compreendendo algo. Porque Yeshua falou, se creres, nada lhe será impossível. Então tem algo de errado em nós. Então, se ele tomou minhas enfermidades, minhas dores, então eu não as tenho mais. É ou não é? Não é uma, sei lá, uma condição lógica? Se alguém levou a minha enfermidade, levou as minhas dores, levou a minha iniquidade, levou o meu pecado, se levou o meu pecado, é porque eu não o tenho mais em mim. Se ele levou a minha enfermidade, é porque eu não a tenho mais em mim. Não é isso que está escrito ou eu estou inventando? Não as tenho mais. Repete aí comigo. Não as tenho mais. Yeshua falou, se creres, verá a glória de Deus. Então, se nós crermos, a doença vai embora como a febre foi embora da sogra de Pedro. Porque ele levou aquela enfermidade sobre ele. Ele só não ficou igual a ela porque ele é santo. O leproso adorou ele e falou, se tu quiseres, serei limpo. Yeshua, com as suas mãos, tocou ele e falou, eu quero ser limpo. E mês que vem ele voltou, jejuou, foi? Na mesma hora a lepra foi embora. A lepra encontrou um lugar, que lugar que é? Yeshua, só que ela não pode agir nele porque ele é santo. Ele não peca. A lepra deve ter ficado frustrada. Ela falou, caramba, mas nele, assim não vale, não sabe brincar, não brinca. Não é? Ficou frustrada. A febre da sogra, eu não sei o porquê que ela estava com febre, mas a doença que estava nela
foi nele, mas não fez efeito nele porque ele é santo. Ela não pode agir nele, ela não pode estragar o órgão dele, ela não pode destruir o organismo dele. Porque ele não tem pecado. É como se ele fosse um para-raio, vamos dizer assim. Tudo ele atraía. Só não tinha efeito sobre ele porque ele é santo. Mas ele carregou sobre ele todas essas doenças e enfermidades. E isso é reafirmado e também é acrescentado que, inclusive, ele pegou os meus pecados e os colocou em seu próprio corpo. Isso está dito. Que foi morto no madeiro. Veja em 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Aí, ó. Ele levou no corpo dele. O diabo fica falando para nós que nós somos pecadores, nós somos, mas o pecado já não age mais em nós. A palavra de Deus diz o quê? Considerai-vos mortos para o pecado, pois o pecado não mais terá domínio sobre vós. Por quê? Porque o meu pecado foi levado por ele no madeiro. E nós precisamos entender isso. 1 Pedro 2,24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. É o que está dizendo aqui. Ou a gente crê, ou não crê. Meio termo não vale. Ou tu crê, ou não crê. Ou tu crê que tu está perdoado dos seus pecados. Ou tu crê que o pecado não tem mais domínio sobre ti. Ou tu crê que tu não tem mais o hábito do pecado. Ou então tu está condenado. Por isso está escrito em Romanos 8,3, porquanto que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne. A lei não é ruim. A lei ela está fraca por causa da carne que está contaminada pelo pecado. Deus enviando o seu próprio filho em semelhança da carne do pecado, igual a gente. E por causa do pecado, na carne, condenou o pecado. Olha, gente, os caminhos de Deus não são os caminhos dos homens. Então podemos dizer com toda certeza, sem medo, que os nossos pecados, dores e enfermidade foram cravadas na cruz com Yeshua. Nós podemos dizer isso. Nós não estamos compreendendo, mas nós precisamos compreender essas maravilhas. E isso aconteceu já há mais de 2000 anos. Gente, Yeshua não falou mentira. Ele falou, tudo que pedir de oração ao Pai, crendo receberei. E se creres, nada vos será impossível. Ele não mente, mentiu? Ele falou para enganar a gente? Então nós estamos com alguma coisa errada. A igreja está com alguma coisa errada. Ela está na mesmice. Ela está dizendo que eu peco, Jesus me perdoa. Eu peco, Jesus me perdoa. Eu peco, Jesus me perdoa. Como assim? Nós não temos mais o hábito do pecado. A Bíblia diz que aquele que tem a semente de Deus não tem mais o hábito do pecado. E se porventura pecarmos, nós temos um advogado diante de Deus que é Yeshua, para interceder por nós. Mas é se por um acaso, se porventura. E sabe por quê? Se porventura, porque a salvação ainda não é o despojar do corpo do pecado, mas sim uma boa consciência para com Deus.
Há 2000 anos essa obra foi feita. Mais de 2000 anos já, né? Mas vamos arredondar. 2000 anos a igreja está dormindo. No princípio não, mas depois dormiu. Está parecendo a parábola das 10 virgens. É ou não é? 5 estão dormindo. A maioria da igreja está dormindo. Olha como a igreja está dormindo. Se a igreja acha que peca, Jesus perdoa. Peca, Jesus perdoa. Peca, Jesus perdoa. Peca, Jesus perdoa. Você tem o hábito do pecado. E se você tem o hábito do pecado, tem algo de muito errado na sua salvação. Muito. Não é pouco, não. Arrisco a dizer que você não está salvo. Porque que se eu peco, Jesus perdoa, peco, Jesus... Eu tenho o hábito do pecado. E a Bíblia está dizendo que aquele que tem a semente de Deus não tem o hábito do pecado. Pois é. Yeshua já tomou minha enfermidade e as minhas transgressões sobre ele. É isso. Não importa o que vemos ou estamos passando ou ouvindo. O que importa é que isso é uma verdade absoluta. Deu para entender? E se crermos hoje, ela se cumpre em nossas vidas. E curas brotam em nós. Se crermos, acontece. Porque a obra já foi feita. Yeshua já falou no madeiro, Pai, e está consumado. E a obra de Deus na terra por meio de seu Filho é perfeita. Não precisa de ajuda de homem. Às vezes o homem quer ajudar, né? Com as suas técnicas, com as suas ciências, com as suas sabedorias. Só que em matéria de salvação, só Deus e seu Filho. E a obra já está feita, tu crê? Então tudo o que ele falou vai se manifestar em nossas vidas, porque a obra de Deus é viva. Então, se crermos hoje, ela se cumpre em nossas vidas e as curas vão brotar em nós. Tanto é verdade que Yeshua fala do alto do madeiro antes de morrer. Está consumado, já até falei. João 19:30. Então Yeshua, depois de ter tomado vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Ó, se rendeu. Morreu por causa de mim e de vocês. Está consumada a obra que o Pai deu a ele para fazer. Ele sempre disse, eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade de meu Pai que está no céu. Toda a obra que Deus deu ao seu Filho para fazer na terra, ele fez. Está consumado. Não falta nada. Não deixou nada por fazer. Tudo pronto. É só você aceitar. É igual uma mesa, né? Por isso que o Salmo fala, né? Salmo 23. Coloca uma mesa diante dos seus inimigos, seu cálice transborda. Se você quiser sentar nessa mesa, tu sentará e a salvação brotará em sua vida como uma água nascente na rocha. É assim que é. Não inventa. Não precisa de ajuda humana. Não precisa de psicologia humana. Não precisa de nada do homem. Porque o próprio Deus e seu Filho fizeram a obra. Começa lá. Deus amou o mundo de tal maneira, entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Falta o quê? Nada. Quem pode alcançar isso? Todos. Nos 4 cantos da terra. Quando Yeshua morreu, tiraram o corpo dele, os soldados pegaram
a roupa dele e partir em 4 partes. Por quê? Quer dizer que aquele sacrifício vale para os 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste. Todas as nações têm o direito. Todos os homens na terra têm direito à salvação. Está consumada a obra que o Pai deu a ele para fazer. Veja em João 17,4. Eu te glorifiquei na terra. Está falando para o Pai. Completando a obra que me deste para fazer. Ó, glorificou o Pai, honrou o Pai. O Pai falou, meu filho, faz isso lá. Faz assim, assim, assim. Fala para eles isso, assim, assim, assim. Você vai fazer esse milagre. Você vai andar sobre as águas. Você vai multiplicar o pão. Ele foi fazendo tudo que o Pai mandou. Pai, pô, eu não quero ir para a cruz não, pai. Pô, filho, você tem que ir para a cruz. Senão não vai adiantar. Então, pai, seja feita a tua vontade. E ele foi para onde? Para a cruz. Foi consumar a obra. Foi finalizar a obra. E que obra é essa? Levar sobre si nossos pecados, dores e enfermidade, matando a carne por nós e nos dando a vida eterna. É completa. Não falta nada. Precisamos crer nesta grande obra, nesta verdade absoluta. Não inventa, não mete nada aí. Lê e recebe, porque ela brota em você. Porque ela tem poder. A Bíblia diz que o Evangelho, essa boa nova, é poder de Deus para todo aquele que nele crê. É poder. Você pode ser liberta, você pode ser curada, sua alma pode ser transformada, teu corpo pode ser consertado, porque a obra dele é perfeita. Logo depois que ele terminou ali, que estava aquele monte de gente aglomerada em torno dele, Yeshua, vendo essa multidão em torno de si mesmo, sugeriu ir para o outro lado do mar e entrou no barco. Mateus 8:23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. O que dá a entender que logo que Yeshua entrou no barco, sentou-se e dormiu. Ele estava cansado. E levantou uma grande tormenta, colocando o barco em perigo de naufrágio. Veja em Mateus 8:24. Eu sei que você conhece o texto, mas é bom a gente sempre relembrar. Mateus 8:24-25. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Imagina você nesse barco, meu irmão. Como é que você ia ficar? Desesperado. Tão desesperado que esqueceram tudo que viram Yeshua fazer. Entrou no coração deles uma coisa chamada medo. Medo. Yeshua fala: aquele que tiver medo de perder sua vida, perder lá. E aquele que não tiver medo de perder sua vida por amor a mim, ganhar lá. Eles tiveram medo. Nós teríamos medo? Faz assim com a cabecinha. Sim. Em hebraico, can. Em inglês, yes. Em português, sim. Em francês, oui. Espanhol é o quê? Si. E si. E quanto a língua tiver no mundo, é o sim que vai falar. Todos nós teríamos medo, como eles. E o que me impressiona é que Yeshua, diante do perigo real que está acontecendo, vai dizer a eles, os discípulos, por que eles estão
temendo essa grande tempestade. Yeshua está naquele tumulto, dentro do barco. O barco, você imagina, gente, o barco sobe. A onda estava tão alta que estava entrando no barco. Yeshua dormindo. Eles acordam Yeshua e pedem socorro. Yeshua ainda no meio daquela tormenta toda, ainda tem calma de ensinar os meninos. Os meninos estavam nervosos. Eu ia ficar também. Tão nervoso que se você pular na água, tu morre. Como é que tu vai nadar em meio à tempestade? Não vai, né? Então, Yeshua vem e fala assim, olha, Mateus 8:26, ele lhes respondeu, por que temeis? Vocês não têm fé, por isso vocês estão temendo. Olha aí, em vez de vocês fazerem o trabalho, vocês estão me acordando para eu fazer o trabalho. É isso que ele está dizendo. Ué. Em vez de vocês resolverem, vocês ficaram com medo e eu que vou ter que resolver. Ó. Deus quer que algumas coisas, pela fé, nós venhamos a resolver. Ele deu a fé para nós. O justo viverá pela fé. Quantos de nós está em meio a uma tempestade da vida, não a física, né? Problemas na vida. Aí um liga, ora por mim, ora por mim. Pois é, entrou medo no seu coração. Por que você não faz? Hein? É isso que Yeshua está falando com eles. Ó, por que temeis? Vocês estão temendo por quê? Será que essa pergunta é justificável? Eu ia responder, eu estou temendo porque eu posso afogar aqui, Senhor. Você não ia dizer isso? Mas ele ia dizer, você está temendo porque não é por causa do mar. Você está temendo porque você não tem fé. É por isso. Às vezes não era o mar, fosse outra coisa qualquer, você ia temer também porque você está sem fé. Davi tinha 17 anos e foi lutar com um homem treinado em batalha. Quem queria... Em quem você ia apostar? Você ia apostar em Golias, gente. Ninguém em sã consciência ia apostar em Davi, né? Se eu conhecesse as escrituras, eu já ia apostar em Davi, ia ganhar uma fortuna. Porque ninguém ia apostar nele. Porque Davi tinha 17 anos. Por mais que ele fosse um bom atirador de funda, ele não ia derrubar aquele gigante que estava com um capacete de ferro na cabeça. Além de, o quê? Quando você olhar aquele gigante armado para lutar com você, o que ia acontecer, hein? Você ia começar a gaguejar, a tremer, as pernas e ia tremer, ia ou não ia? O cara de 2 metros, quase 3 metros de altura, forte, desafiando os exércitos de Israel. Gente, você parou para pensar nisso? Desafiando o exército de Israel. E não teve um guerreiro que teve coragem de lutar contra ele. E um menino de 17, gente, que coisa horrorosa. Menino de 17 anos. Em Gaza. É isso. A batalha é em Gaza. Mas o que eu impressiono é um menino de 17 anos, não tem nem um corpo formado assim de homem ainda, gente. 17 anos. Não é experiência, é a confiança em Deus. É o que nós chamamos de fé. Em guerra, e não tiveram coragem. Entende? Ele cria em Deus. Porque Davi fala uma coisa interessante, você vem com armas e lanças contra mim, mas eu vou contra ti em nome do Deus dos exércitos de Israel, que tu tem desafiado. É a mesma coisa aqui no barco. Nós precisamos ter confiança em Deus. É o que Yeshua está querendo. Então, Yeshua levanta
e repreende os ventos e o mar. Yeshua não bate tambor. Canta um louvor aí. Aí depois fala, ó, amantíssimo Deus, poderoso dos céus e da terra, eu te ordeno, tempestade, para. Ele não faz nada disso, gente. Ele critica os meninos, que estavam com ele, e depois ele faz o quê? Olha o que ele fala. Ó, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande, não é uma pequena, uma grande bonança. Meu Deus, aquilo deve ter chocado todo mundo. Mas era esta postura que Yeshua queria dos discípulos. Repreender e os ventos e a tempestade parar. É isso que ele espera de nós. Meus irmãos, que impressionante, Yeshua já havia demonstrado sua autoridade contra as enfermidades. Olha, eles estão vendo isso tudo. Contra os demônios, e agora demonstra sua autoridade sobre os elementos da natureza, vento e o mar. Ó, autoridade sobre demônio, autoridade sobre enfermidade e autoridade sobre a natureza toda. Gente, isso é tremendo. Por isso, até os seus discípulos ficaram espantados. Veja o que eles dizem, Mateus 8:27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Por que o mar se mexe? Por que tem vento? É por causa do esquema da natureza, né? Quando venta é quando entra um vento muito quente, uma temperatura quente, aí vem uma frente fria, gera vento. Jesus mexeu na estrutura, no sistema de temperatura, naquele momento. Mexeu em tudo, fica quieto aí. Mudou tudo. A frente fria, não sei, esquentou, alguma coisa aconteceu que eu não sei. Voltou atrás, o mar parou de ficar agitado. Bonança total. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Yeshua tem autoridade sobre tudo e todos. E esta autoridade concedida pelo Pai a ele, foi o Pai que lhe deu, nunca havia sido vista na terra. Lembra quando Yeshua mandou os discípulos dele? E eles voltaram, puxa, os demônios nos submetem. Yeshua falou, pois é, eu vi o diabo descer como um raio. Sabe por quê? O diabo nunca tinha visto homens com autoridade sobre os demônios dele. Nunca os anjos viram homens com autoridade sobre eles. Nunca haviam visto um homem com autoridade sobre as doenças, enfermidades. Nunca viram um homem com autoridade de fazer o outro enxergar. Nunca. É a primeira vez. Quantos homens você já viu falando tempestade? Para, e a tempestade parou. Amém, meu irmão? É a primeira vez na terra. Yeshua tem autoridade sobre tudo, sobre todos. E essa autoridade foi concedida pelo Pai a ele. E essa autoridade nunca havia sido vista na terra. Mas sabe de onde vem essa autoridade? Lá de Adão e Eva. Que Deus deu para eles. E eles entregaram a quem? A Satanás. Inclusive as pessoas que presenciavam as maravilhas que Yeshua operava, espantavam-se e admiravam-se com esta autoridade nunca vista na terra por meio de um homem. Veja Marcos 1:27. E todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é esta?
pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Olha que coisa tremenda. Veja também em Lucas 4,36. E veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: que palavra é esta? Que palavra é essa que nós nunca vimos? Que até os espíritos imundos mandam com autoridade e poder, e eles saem. Ó, palavra com autoridade e poder. Não é com poder e autoridade, é com autoridade e poder. Autoridade é maior que poder. E muita gente não entende isso. É só você imaginar um caminhão, tem poder, não tem? Aí você bota um guardinha lá de 1,60 m. Aí o guardinha mete o apito na boca e pi! O que o caminhão faz? Por quê? A autoridade está acima de poder. Deu para entender? Amém, meu irmão? Então, que palavra é esta? Que tem autoridade, mas também tem poder. A autoridade é maior, não adianta você ter poder e não ter autoridade. Mas você tendo autoridade, certamente você domina o poder. Deu para entender? E que palavra é essa que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder e eles saem? E logo depois que Yeshua ressurgiu da morte, Deus também lhe entregou autoridade no céu. Ó, Yeshua começou de baixo. Isso é um princípio, viu, gente? Você já viu quando você vai numa empresa, tem gente que fica doido para começar lá em cima, né? Mas o cara, a pessoa que entende, tem sabedoria, ela prefere começar de baixo. Por quê? Porque ela vai aprendendo tudo e vai conquistando as coisas até chegar. É o caso de Yeshua. Entendeu? Logo depois que ele aprendeu aqui obedecendo a Deus, depois que ele morre e ressuscita, ele recebe autoridade no céu também. Mateus 28, 17, 18. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se, Yeshua falou-lhes, dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Agora ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E Yeshua nos concedeu essa autoridade a mando de Deus, que as pessoas em sua época se maravilharam. Veja em Lucas 10, 19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa autoridade aqui é no céu? Na terra. Nós só recebemos autoridade, por enquanto, na terra. Yeshua primeiro recebeu autoridade na terra. Nós teremos autoridade no céu? Sim, mas primeiro nós temos autoridade concedida pelo Filho de Deus, que recebeu do Pai. Deu para entender? Maravilha. E Yeshua nos concedeu essa autoridade, está vendo? E tem mais, a gente escuta muita gente falando assim: não expulsa o demônio, não faz isso não, porque ele vai retaliar. Isso não é de Deus. Porque está escrito aqui, ó. E nada vos fará dano algum. Sabe por que faz dano? Porque está com pecado. Aí ele faz. Agora, se tu não tiver pecado, se você estiver sob a rocha, ele pode gritar, espernear, ameaçar, matar, mas não pode tocar. Deu para entender? Não pode. Nós temos autoridade concedida por Yeshua e digo a você, não tem nenhuma retaliação do mal sobre nós. E temos que ter fé para exercê-la. A fé aí de novo. Porque os discípulos tentaram expulsar o demônio não quis sair. Não é? Ó. Então eles chegam com seu barco do outro lado da terra dos Gadarenos. Veja em Mateus 8, 28. Tendo eles chegado ao outro lado, a terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados,
vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Por que ninguém podia passar? Hein? Hã? Porque ninguém tinha autoridade. Quem mandava ali? Os demônios. Acabou. Você não passa aqui porque eu não quero. E ninguém passava. Não é verdade? Veja lá em Mateus 8, 28. Tendo ele chegado ao outro lado, a terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos do sepulcro. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E Yeshua não faz nada à toa. Ele foi lá conquistar aquela região. Aquela região pertencia a quem? A Israel. Mas o demônio estava mandando lá. A palavra diz que os endemoniados eram tão ferozes que ninguém passava por aquele caminho. Aquelas potestades eram dominantes daquela região. Porém, Yeshua está passando e os demônios não podem impedir ele, porque ele tem autoridade. Não adianta, pode gritar, berrar, espernear, ameaçar, que vai deixar Yeshua passar, porque a autoridade de Yeshua é maior. Porque o demônio tem 2 chifres, e Yeshua tem quantos? 7. Quem é maior? Você quer contar? Pode contar. Pois ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Aqui em Mateus descreve 2 homens que estavam fortemente aprisionados pelas forças do mal. Ainda que muitos tentem negar a existência de um reino maligno aqui na terra, organizado, que tem como único objetivo matar, roubar e destruir os seres humanos, essa passagem dos endemoniados de Gadareno nos deixa claro e evidente que há, de fato, forças invisíveis que lutam contra o propósito divino na terra. Pelo texto de Mateus, nós temos essa descrição detalhada da situação terrível em que esses homens se encontravam. Talvez a pergunta que surja dessa passagem e que não está muito clara no texto seria: como eles chegaram a uma condição tão miserável como esta? Isso a Bíblia não descreve. Mas, visto a mistura de homens, o pecado de Israel, você pode imaginar o que o diabo fez. Quem eram os demoniados de Gadareno? Será que a cidade em que morava contribuiu de alguma forma para que o mal se apoderasse deles? No tempo de Yeshua, Gadara fazia parte de uma confederação de 10 cidades. Por isso que, às vezes, na história, a gente vê escrito Decápolis. São 10 cidades. É Damasco, Filadélfia, nem à toa que nos Estados Unidos tem Filadélfia, né? Filadélfia, Rafaná, Citópolis, Gadara, Ipos, Dion, Pela Galasa, que é chamado na Bíblia também de Gerasa, e Canata, né? Chamada de Decápolis, são as 10 cidades, que eram centros de cultura helenística, povoada por elementos de língua e cultura grega, ou seja, lugar onde se adoravam o quê? As potestades malignas que dominavam o povo grego. E justamente na terra de onde? De quem? Israel, terra santa. E ainda tinha os nabateus e sírios, que existem até hoje. Os gadarenos são um remanescente do antigo Girgazeu, cidade dos gigantes Anaquins e Refaíns. Por isso, em alguns manuscritos do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, encontramos o termo Gergesenos ou Gerazenos. Se você prestar atenção, os Girgazeus fazem parte da nação em que Israel deveria ter expulsado da terra de Canaã. Veja lá em Devarim 7:1. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra que vais a fim de possuí-la e tiver lançado fora diante de ti muitas nações, a saber, os heteus, os girgazeus aí,
os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Eu disse a vocês que Yeshua não faz nada à toa. Yeshua estava seguindo os passos de Josué, conquistando a terra que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Mas só que agora com armas diferentes das de Josué, espirituais. Por isso que a Bíblia diz que nós somos uma milícia e nossas armas não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus. E é essa arma que Yeshua está batalhando em uma verdadeira batalha espiritual. Ele já havia derrubado as muralhas de Jericó. Você vê que Yeshua vai caminhando assim, ó. Como que ele derrubou? Com a conversão de Zaqueu. Ele não entrou em Jericó e Zaqueu não se converteu, e a cura do cego Bartimeu. Por isso que Yeshua fez muita coisa lá em Jericó. Agora, Yeshua entra em Gadara para expulsar os espíritos dos antigos girgazeus que Israel não expulsou totalmente. Finalmente se cumprirá a vontade de Deus. Estas potestades que dominavam os girgazeus serão pela primeira vez derrotados por um homem. Assim como Davi derrubou o gigante e Yeshua derrubou essa potestade gigante que estava dominando aquela região. E estas potestades sabem quem é este homem. Quem está pisando na terra que Deus deu por herança a Abraão, Isaque e Jacó. Veja em Mateus 8:29. E eis que gritaram dizendo, que temos nós contigo, filho de Deus. Eles conhecem quem é Yeshua. Quando Yeshua coloca o pé na terra, meu irmão, eles já sentiram lá. Vieram correndo e se prostraram diante daquele que é Senhor dos céus e da terra, o Filho de Deus, o Rei de Israel, que veio dominar a terra que Deus entregou nas mãos como herança a Abraão, Isaque e Jacó e, consequentemente, a Israel. Está vendo aí, ó? E estas potestades sabem quem é, já li, né? Veja em Mateus, e eis que gritaram dizendo, que temos nós contigo, filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Ele já sabe até o tempo. O diabo já sabe, ele está ouvindo a gente, ele sabe também. Neste caso, o tempo não importa, pois a terra pertence a quem? A Israel. E Yeshua é descendente direto de Abraão, Isaque e Jacó, que receberam de Deus Canaã como herança perpétua. E Yeshua como herdeiro legal de Canaã, em santidade, sem pecado, tem direito à terra, não tem? E com plena autoridade para requerê-la, expulsa aquelas potestades. E com sua autoridade, Yeshua permite que as potestades entrem em corpos de animais imundos como elas, o porco. Veja em Mateus 8, de 30 a 34. Ora, a alguma distância deles, andava pastando uma grande manada de porcos, criando porco na terra santa. Olha que coisa terrível. E os demônios rogavam-lhe, dizendo, se nos expulsa, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Disse-lhe Yeshua, ide. Então saíram e entraram nos porcos. E eis que toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar, perecendo nas águas. Tem uma coisa que você precisa prestar atenção. O demônio, para agir na terra, precisa de corpo. Seja de animal ou seja de gente. Se a manada de porco morreu, o que aconteceu? Eles perderam o quê? O contato com a terra. Deu para entender? Perderam o contato com a terra. Perderam a autoridade que tinham naquela região. Tem gente que não entende isso. Eis que toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar, perecendo nas águas. Os pastores fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas essas coisas. E o que acontecera aos endemoniados? E eis que toda a cidade saiu ao encontro de Yeshua, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Por quê? Porque não era neste momento que ele ia tomar conta da terra. Porque o dia para ele restituir, lembra que
os discípulos perguntaram a ele: é agora que vai restituir o reino a Israel? Vocês não precisam nem saber a época estabelecida pelo próprio Pai. Nem o Filho sabe, nem os anjos sabem. Então, Yeshua só não resistiu, foi embora, porque não é o momento dele dominar a terra. O momento chegará. Quero que vocês vejam também nesta passagem como todos os demônios se submetem à autoridade de Yeshua. Não é Yeshua gritou e ficou lá, demônio sai, sacudiu a cabeça do cara, sai, bateu no cara para o demônio sair. Não. O demônio na mesma hora se manifestou. Porque não pode esconder-se do Filho do Deus Altíssimo. Amém? Não pode. Ele tem autoridade. Eles se prostraram diante de Yeshua e eles se prostram diante de nós, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque Yeshua falou, o Pai em mim e eu em vós. E nós somos filhos de quem? Do Deus Altíssimo. Então, nós precisamos entender essas coisas. Todo demônio, não sei quanto é todo, porque Deus criou miríades de milhares de miríades de anjos. Todos esses anjos, seja demônio ou não, demônio é anjo caído, todos se submetem ao Filho de Deus. Todos, sem exceção. Amém, meu irmão? Então, quero finalizar dizendo, esta autoridade Yeshua nos concedeu. Eu vou repetir, na verdade, Lucas 10, 19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Agora, temos que ter fé para usá-la. E Deus quer que nós venhamos a usá-la. Em nome de Yeshua, Shabbat Shalom.